Bom dia, Vascaíno. Eu sou Adailton Senna, mas pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. Bom dia para você que já acordou cheio de ressaca do feriadão, que está botando o pé naquela areia porque emendou, está curtindo uma praia. Muito obrigado pela sua audiência e vamos de notícias! Vamos começar o nosso giro de notícias hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, um dia após o Dia da Independência do Brasil. Mas eu quero voltar a 84 anos atrás, quando o presidente Getúlio Vargas celebrava no estádio de São Januário o Dia da Independência. Isso era muito comum à época, já que São Januário era o maior estádio do país e sempre essas grandes celebrações, esses grandes comícios, esses grandes eventos eram feitos em São Januário. E hoje o que nós mais desejamos é que voltemos a ter a independência do nosso estádio, que a gente consiga realmente reabrir e ter de volta a nossa torcida, relembrando aos velhos tempos em que São Januário sempre foi um palco de grandes multidões, de forma civilizada, ordeira, e depois, com a nossa torcida, um clima de muita, mas muita festa. Então, vamos torcer para que a semana que vai começar seja uma semana repleta de boas novidades, principalmente no que se trata a reabertura de São Januário para a sua torcida. E isso muito tem a ver com o que o Vasco está dentro da sua estratégia. O Vasco, que deve estar assinando o TAC na semana que vem, vai estar, além de aumentar a segurança, o sistema de reconhecimento facial em São Januário trará benefício aos torcedores. Um dos pilares mais importantes dessa assinatura do TAC é essas catracas que vão permitir esse reconhecimento facial. O Vasco já está bem adiantado nesse processo, vai ser o pioneiro, vai ser o único estado do Rio de Janeiro com esse sistema. Isso vai dar uma segurança para o seu torcedor, principalmente que o benefício maior vai ser você não precisar, por exemplo, usar um ingresso físico. Isso, além de ser uma vantagem para o torcedor, garante uma segurança, porque a gente vai parar de ter cambista, que não vai mais acumular ingresso em mão de cambista. Então, tudo isso vai fazer com que o Vasco tenha o estádio mais seguro do estado do Rio. Então, estamos torcendo, cruzando os dedos para que essa semana comece bem e a gente consiga ter a assinatura do TAC e aí sim a gente poder comemorar junto com os nossos jogadores. Está precisando comprar aquela camisa nova do Vasco ou presentear alguém que você ama? Então, se liga nesse recadinho aqui. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Agora eu vou falar de José Gabriel. Eu vou até dar um destaque para os números do José Gabriel, deixar em tela cheia. Ontem o Emerson Rocha, do Atenção Vascaíno, levantou em seu Twitter uma questão. Vale a pena renovar com Zé Gabriel? O seu contrato termina agora no final do ano. E eu vou dar a minha resposta. Zé Gabriel, nos últimos 5 jogos, ele jogou contra o Atlético Paranaense, teve 6,6 de nota SofaScore. Contra o Grêmio foi 6,8. Contra o Red Bull Bragantino, 6,8. 7,3 contra o Atlético Mineiro, a melhor nota nos últimos 5 jogos. E 6,8 contra o Palmeiras. Aí você vê o mapa de calor do Zé Gabriel. O Zé Gabriel tem uma presença muito forte ali na entrada da área, na intermediária, que é onde tem que estar posicionado o primeiro volante, mas você vê também que dentro ali, o círculo do meio de campo, ele tem uma presença também constante, mas ele roda quase que o campo inteiro durante a partida. E aí fica concentrado, obviamente, ali na intermediária. O Zé teve 35,7 passes certos por partida, o que lhe rende 89% de aproveitamento. Foram 19,4 passes no próprio campo, aí o percentual aumenta para 92% de acerto,
e 16,3 passes certos no terço final, ou seja, no ataque, que são 85% de passes certos. Isso aí são os dados do SofaScore, são os números do Zé Gabriel no Vasco. Ele teve 10 partidas pelo Vasco nessa temporada, 8 como titular, e esses são os números apresentados por ele. Eu não sei a sua opinião, mas eu renovaria sim com o Zé Gabriel. Afinal de contas, quando o homem fica fora, a gente até sente saudades. O Vasco causou estrago. O técnico português Renato Paiva pediu demissão do Bahia logo após o empate com o Vasco em 1-1 na Fonte Nova no último domingo. Ele, que já não vinha se entendendo muito bem com a imprensa baiana, já havia discutido com alguns jornalistas, acho que se cansou e jogou a toalha. O Vascão acabou fazendo um estrago lá pelo lado da Fonte Nova. E a internet, hein? Ela não perdoa a declaração de Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt, se você não conhece, é o presidente do Fluminense, andou falando mais abobrinhas no programa Bola da Vez da ESPN, e o Mário lá disse o seguinte: eu tive um almoço com o Jorge Salgado, presidente do Vasco, e com a concordância do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Falei que iria almoçar com o Salgado. Almoçamos no restaurante no Leblon. Eu disse que não havia nenhuma animosidade com o Vasco, mas que precisávamos respeitar o contrato, respeitar as condições técnicas no campo. Ninguém aqui é louco. E aí é óbvio que a internet caiu em cima dele, porque o homem não está podendo nem almoçar sem pedir autorização do Landim. Aí é demais. Aí depois não quer que a gente chame ele de subsíndico. Cara, para almoçar, tu está precisando pedir autorização? Abre o teu olho, Mário Bittencourt. Agora eu quero te contar uma novidade. A gente vai estrear um quadro novo aqui no programa que diz o seguinte: se você é membro do canal Podcast Cruz Maltino, você pode colocar aqui nos comentários uma pergunta que eu vou estar lhe respondendo no quadro No Fala Galera de hoje. Eu vou responder algumas perguntas que foram feitas lá no Almoça Vasco e vou começar dando uma opinião sobre um comentário do Danilo Mendonça, que disse o seguinte: tem que contratar e contratar bem. Embora o time está evoluindo bastante, muito me preocupa o fato de o Vasco não marcar mais de um gol por partida, salvo engano, desde o jogo contra o São Paulo. Realmente, Danilo, o jogo contra o São Paulo foi o último jogo que o Vasco conseguiu fazer 2 gols. De lá para cá, ele apenas fez 1 gol ou nenhum gol por partida. Isso deve-se, ao meu entender, o fato de o Ramon estar tentando primeiro organizar a cozinha, organizar a defesa, e agora o Verratti chegou há pouco tempo, ele vai começar a ter que preparar o ataque e, naturalmente, o Vasco vai conseguir melhorar a parte ofensiva, eu não tenho a menor dúvida. Então, vamos dar um tempinho para o professor, que ele já deve estar ajustando essa parte ofensiva aí. Alexandre Garcês fez o seguinte comentário: não entendo essas oportunidades de mercado do Brax, pois trouxe o Jefferson, era preferível já ter subido o Julião há muito tempo. Aí, agora que viram que o cara não presta. Ele fez esse comentário porque estava se discutindo o fato de o Jefferson está podendo já ser dispensado. E aí o Alexandre fez essa pergunta, fez essa colocação e levantou a bola do Julião já ter subido. Realmente, o Vasco tem um excelente lateral na base, as chances do Julião subir são grandes, mas o Ramon não gosta de queimar a molecada. Então, muito provavelmente, ele vai segurar com o que tem, vai ficar lá com o Piton, vai lá ficar com alguém para substituir Piton, eventualmente, provavelmente até mesmo o Léo, quando houver necessidade, já que parece que o Jefferson não está agradando. O Haroldo Moreira colocou o seguinte, fez a seguinte pergunta: se o Ramon recuperou o Zé Gabriel e o Maicon, por que não o Puma? Rapaz, eu acredito que o trabalho deve estar sendo feito, mas o grande problema do Puma está na parte defensiva. E aí tem uma questão que não é só você
recuperar a moral, você recuperar o astral, é a parte técnica. Muito provavelmente, o Pumita tem uma deficiência técnica na parte defensiva, e aí demanda um pouco mais de tempo para poder ajustar. Diferentemente do Maicon e do Zé Gabriel, que tem qualidade técnica, o que estava acontecendo é que eles estavam ou mal fisicamente ou estavam sem confiança. E aí Ramon trabalhou esse lado psicológico e o Diego trabalhou o lado físico. Na questão do Pumita, eu acredito que ele tem uma deficiência defensiva e aí pode ser que demore mais, porque aí é uma questão de fundamento. Talvez demore para poder acertar o Pumita nesse quesito. Luiz Vasco disse o seguinte: Medel versus Pumita, quem se sai melhor? E é verdade, galera, temos um duelo Cruz Maltino na noite dessa sexta-feira, por volta de 19 horas, lá no Sport TV, você vai poder assistir o duelo entre Medel e Pumita, ou Chile e Uruguai pelas eliminatórias. Eu estou ansioso para ver essa partida, porque eu nunca vi o Pumita jogando pelo Uruguai. Todos dizem que ele joga muito bem, e lá parece que ele faz uma espécie de terceiro zagueiro. Então eu estou querendo assistir esse jogo, mais do que até o jogo da seleção brasileira, para poder ver como vai se sair o Pumita e torcer para que não aconteça nada nem com o Medel, nem com o Pumita, que os dois saiam ilesos desse confronto, porque a gente sabe que confronto sul-americano, o bicho pega, e aí eu estou muito preocupado de repente, ter um jogador lesionado nessa partida. Então, eu vou assistir atentamente e tentar ver se realmente o Pumita joga o que dizem como zagueiro. E o Marlon, caramba, o Brasil perdeu, cara. Perdeu ontem à tarde para Marrocos por 1-0. Marlon jogou quase que o tempo inteiro, saiu lá no finalzinho, faltando 10, 15 minutos. Teve problema de falta de luz, mas o Brasil jogou muito mal. O Marlon fez ali o feijão com arroz, não teve uma partida brilhante, não jogou o que ele pode jogar. E o Brasil perdeu nesse amistoso aí da seleção sub-23, que é comandada pelo Ramon Menezes. O Brasil saiu com a derrota de 1-0 e o Marlinho amargou essa derrota. Bom, melhor sorte para o Brasil no próximo jogo e vamos torcer também para o Marlon voltar inteiro dessa aventura aí de data FIFA. Esse foi o Bom Dia Cast de hoje, então eu peço que você se inscreva no canal, que você comente, porque o seu comentário pode ir para o nosso Fala Galera, que você dê o seu like, que você compartilhe e principalmente que ajude o canal a chegar aos 25 mil inscritos agora no mês de setembro. Isso acontecendo, você vai concorrer a 2 camisas suporte. É isso mesmo, você concorre a 2 camisas suporte, que é um oferecimento, ó, disso aqui que está aparecendo aqui embaixo, ó, Loja Gigante da Colina Bangu. E se você virar membro, as suas chances aumentam, porque a concorrência passa a ser menor. A partir de R$ 1,99, você ajuda o canal virando membro e vai participar não só das nossas lives domingueira, que você pode estar participando, mas como vai pintar um monte de novidade aí, cara. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, vire membro e venha fazer parte da família Podcast Cruz Maltino. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar comigo no dia de hoje. Nos vemos amanhã e até lá!